Vamos agora para a segunda parte. O que nós vamos fazer? Nós poderíamos começar a construir todos os nossos elementos. Agora nós vamos construir os nossos erros. Tratamento de erro. O que eu pedi para que vocês fizessem todos os elementos? É obrigatório, todos os campos são obrigatórios. Certo? Primeiramente, aonde que eu vou controlar? Lá dentro de titulação. Eu não vou trabalhar dentro do construtor. Vou verificar se o construtor aqui foi passado como parâmetro algo em branco. Não vou fazer isso aí. Como eu chamo a rotina 7nm titulação, eu vou fazer o quê? Aqui, né? If. Minúsculo. If. O que eu vou fazer? Eu vou pegar meu parâmetro pnm titulação. Ponto. Is empty. Se estiver vazia, eu vou disparar um erro. Vou informar que houve um erro. Para que eu possa disparar um erro, eu faço o que, pessoal? Throw new. Eu não construí ainda meu erro. Tem que ser uma classe que estende uma exception, né? Então, vamos construir o nosso erro. Eu vou fazer uma coisinha diferente aqui, ó. Eu vou criar um pacote chamado erros. E dentro do pacote erros, eu vou botar as minhas classes que são classes utilizadas para erro. Então, eu vou colocar lá erro, campo, titulação, obrigatório. Campo, titulação, obrigatório. Construir. O que eu vou fazer aqui? Aqui eu vou dar um extends, uma exception. Só isso aí por enquanto. Ok? O que vai acontecer? Eu quero dentro de titulação, a classe foi construída corretamente. Preciso botar algum parâmetro? Não preciso de nada, pessoal. Porque ele só vai disparar o erro. Por enquanto é só isso que nós vamos fazer. Dentro da titulação, eu quero disparar esse erro. Se eu chegar aqui e colocar erro titulação obrigatório, certo? Ele continua dando erro. Por quê? Ele não sabe quem é erro titulação obrigatório. Por que ele não sabe? Porque a classe titulação está dentro do pacote reforço, certo? E a classe erro titulação está dentro do pacote erros. O que eu posso fazer é colocar erros, ponto aqui, ó. Compreenderam? Por quê? Erros, ponto, eu estou dizendo, do pacote erros, pegue a classe erros obrigatório, erro titulação obrigatória. Toda vez que eu tiver um throw, eu tenho que ter os throws informados nos métodos que chamam o throw. Então, o mesmo erro que eu coloquei aqui, eu deverei referenciá-lo aqui. Certo? Só que fica um pouco chato eu ficar botando erros, ponto, isso. Então é muito mais fácil se eu fizer o seguinte. Eu vir aqui em cima do pacote e fizer um import, ok? Erros, ponto, asterisco. Eu posso importar só os erros que eu quero, só as classes que eu quero, ou erros, ponto, asterisco. Notem, lá no set, ele parou de reclamar. Porque ele sabe que agora erro, titulação obrigatório, ele vai procurar dentro de erros, porque eu fiz um import. Bem, continua dando um erro. Por que está dando esse erro aqui? Porque o 7nm titulação, ele está dizendo, quando for chamada a rotina 7nm titulação, método, ele poderá provocar um erro. O que tu queres fazer? Eu posso colocar uma consistência aqui, botar um try, um catch, e trabalhar com esse erro ali dentro. Só que, na verdade, eu não quero trabalhar aqui, eu quero trabalhar lá no meu chamador, lá no main, né? Então, eu só tenho que dizer, pô, se deu um erro aqui, então manda avisar para quem chamou aí o construtor que vai ter também um erro. Certo? O que vai acontecer? Eu estou dando throws, né? Por quê? Por que eu coloquei esse throws aqui? Porque eu estava chamando um método e nesse método tinha um throws. Esse método tinha um throws porque dentro dele tinha um throw. Eu estou dizendo,
Ó, eu vou rodar o método setNM titulação e ele poderá provocar um erro. Então eu tenho que avisar quem chamar esse método que poderá haver um erro. Então eu dou throws erro de titulação obrigatório. Quando eu volto, eu estou no meu construtor, o meu construtor está chamando meu método setNM titulação. Se esse setNM titulação sai setNM titulação sai por uma exceção, automaticamente o meu construtor também tem que informar que vai sair por uma exceção. Isso vai impactar lá no meu programa principal. Por quê? Agora ele vai dizer o seguinte, espera aí, tu está construindo uma titulação, porém a titulação poderá sair por uma exceção. É aqui que eu tenho que botar o meu tratamento de erro. Então eu vou colocar o quê? Eu vou colocar um try, certo? Esse try, o que eu vou fazer? Eu vou construir os meus elementos. Então eu tenho lá try, titulação. Cada try, ele pede pelo menos um catch. E eu tenho que me dizer quais são os erros. Posso dizer exception e aqui? Posso. Vai funcionar perfeitamente. Porém, é o seguinte, ele vai sair por um erro. Mas qual erro que ele saiu? Certo? Por isso que eu devo fazer o quê? Aqui eu devo pegar e colocar o mesmo erro que eu estou repassando. Então aqui eu faço o quê? Eu coloco o erro de titulação obrigatório. Aí eu vou dar uma mensagem. System.out.println o nome da titulação é obrigatório. Certo? Vamos rodar. Se eu rodar aqui direto, ele vai pensar titulação mestre. Ok. Agora eu não vou passar a titulação. Vou tirar. Vou rodar. O que ele faz? O nome da titulação é obrigatório. Então ele criou uma exceção e rodou a exceção.